Olá! Agora que você já sabe da importância e conhece as diferentes estratégias para analisar necessidades para obter um treinamento assertivo, principalmente como essa análise facilita o desenho de situações de aprendizagem, na aula assíncrona de hoje você vai aprender os passos iniciais para planejar um treinamento. Vamos lá? Você já aprendeu, mas é sempre bom a gente relembrar quais são as etapas de um processo de treinamento, certo? Vimos que existem diferentes possibilidades ou diferentes modelos teóricos para abarcar esse processo, mas um dos mais utilizados e indicados foi proposto por Abad e Borges em 1996. As 3 etapas propostas por ele são avaliação de necessidade de treinamento, planejamento e execução do treinamento e avaliação do treinamento. Na fase 1, a avaliação ou análise de necessidade de treinamento, nós identificamos alguns pontos básicos que são resultado dela. Por exemplo, identificamos que existem 3 níveis de análise de necessidade de treinamento. Nível macro ou nível organizacional é aquele em que a gente precisa identificar onde um treinamento é necessário, em que setor da nossa organização ou a organização como um todo a gente precisa treinar alguma coisa. No nível das tarefas ou nível meso, a gente vai identificar o que precisa ser treinado. E por último, no nível micro ou nível individual, a gente precisa identificar quem vai ser treinado. Então, a partir da análise de necessidade de treinamento, a gente precisa desses 3 pontos que são essenciais para a etapa seguinte, que vamos discutir na nossa aula assíncrona de hoje, o planejamento e a execução do treinamento. Bolander e Snell colocaram que os rendimentos e a lucratividade de uma organização estão positivamente relacionados ao total de treinamento que ela proporciona aos trabalhadores. Apesar de importante, essa afirmativa pode facilmente ser mal interpretada. Colocando dessa maneira, pode parecer que uma organização precisa fazer uma série de treinamentos para que tudo dê certo, para que ela atinja os seus objetivos. Não necessariamente. Como identificamos na etapa anterior de análise de necessidade de treinamento, primeiro precisamos identificar se o treinamento é a estratégia adequada para sanar o gap, a lacuna de competências que foi identificada na etapa anterior. Além disso, quantidade não necessariamente é qualidade. A gente não precisa querer sair por aí treinando à torta e à direito todos os nossos colaboradores sem utilizar nenhum critério. As ações de treinamento e desenvolvimento, elas precisam ser muito bem embasadas e aplicadas para que a gente atinja os objetivos que foram delimitados. Então é muito importante que a gente utilize embasamento teórico e tenha muito cuidado com a execução do treinamento. Afinal de contas, não adianta eu planejar da melhor maneira possível se eu não conseguir executar de uma maneira plausível. Quando se fala em planejamento de ações de TDIE, a gente pode colocar que envolve a criação ou a escolha de situações que induzem, que levam à aprendizagem de competências. Quando se fala em planejamento, a gente está falando de uma aprendizagem formal, não de uma aprendizagem informal, ok? É também importante considerar que essas situações que os autores estão abarcando nessa definição envolvem elementos como estratégias, métodos, técnicas, procedimentos, recursos e meios instrucionais muito importantes para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Que a Venato também trouxe que esse planejamento pode ser entendido como a elaboração do projeto ou de um programa de treinamento para atender às necessidades diagnosticadas anteriormente. Esse programa precisa ter objetivos muito bem definidos, principalmente porque é a partir desses objetivos que a gente vai identificar métricas para garantir o sucesso dos objetivos macro, ou seja, do atingimento dos objetivos organizacionais pelos quais a gente planejou esse treinamento. Mas qual a importância então do treinamento? Já está claro para você qual a importância da análise, a etapa 1. Mas por que a gente precisa planejar um treinamento de maneira adequada? A gente pode colocar que uma ação educacional ela precisa ser planejada para que a gente tenha alguns elementos, para que a gente consiga, por exemplo, definir adequadamente os objetivos e conteúdos que vão ser ministrados, a sequência de ensino que a gente vai apresentar, escolher os meios e as estratégias instrucionais que se mostrem mais adequadas para que a gente consiga atingir esses objetivos. A ideia é que um bom planejamento, ele aumenta exponencialmente a possibilidade de a ação de treinamento ser mais assertiva. Não adianta eu querer dar um curso sem planejar ele adequadamente. Pensa o seguinte, um professor quando vai dar aula, ele precisa se planejar.
Quando a gente fala em aula, não é apenas a sala de aula, o momento em que a gente executa essa ação de aprendizagem. Há todo um processo por trás dessa ação de aprendizagem. O professor ele planeja adequadamente suas aulas, ele levanta necessidades de treinamento para que a gente consiga entender quais são as carências e conseguir saná-las a partir da nossa aula ou a partir do material que a gente seleciona para ministrar. É muito importante, quando a gente fala de planejamento, que a gente consiga identificar ou se pergunte como criar condições para que a gente possa facilitar o processo de aprendizagem individual. Você já se fez essa pergunta? Uma resposta para ela está numa área da psicologia chamada psicologia instrucional. Você conhece? Ela faz parte da psicologia educacional e busca aplicar o conhecimento dessa psicologia nas ações de ensino, para que a gente consiga aumentar a efetividade dos processos psicológicos e também comportamentais que estão envolvidos no ensino-aprendizagem. Sendo mais específico, a gente pode olhar uma taxonomia apresentada por Gané e que apresenta 9 eventos de instrução, que são extremamente importantes para um bom treinamento, que facilitam o processo de aprendizagem. Você vai identificar como muitos deles são usados na nossa aula assíncrona. O primeiro deles envolve obter a atenção do nosso aprendiz. Você já se deu conta que no começo dos vídeos eu começo dando um olá? Então, além disso, é importante que a gente consiga estimular os conhecimentos prévios. Também pode observar que antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu trago informações de conhecimento anterior, que a gente viu em aulas anteriores ou que você já possui como uma bagagem. Em seguida, é importante que a gente consiga informar os objetivos aos nossos participantes. Por exemplo, na aula assíncrona de hoje, nós vamos abordar tal assunto, nós vamos falar sobre tal elemento. Apresentar o conteúdo. A nossa aula vai ser uma demonstração de alguma coisa, ou aqui você vai aprender um elemento específico, como fazer o nosso treinamento. Em seguida, oferecer uma orientação de aprendizagem. A ideia é que você, para fazer bem, precise fazer uma coisa. Em seguida, a gente fala sobre incentivar a performance, que você exercite o conteúdo que você recebeu. Por exemplo, agora tente algum elemento, tente realizar uma atividade ou apresentar uma situação para que você consiga interpretar ou realizar daquela maneira possível. Ainda é importante também fornecer o feedback. Você realiza a atividade, a gente indica, precisa de um ajuste ou uma melhoria em algum ponto, para que a gente consiga, em seguida, avaliar a performance. Faça agora um teste ou realize a atividade avaliativa da semana. E, por último, aumentar a retenção e transferir o aprendizado para a prática. A ideia aplica na vida real. Lembra que a gente falou sobre a generalização e a transferência de aprendizagem? A aprendizagem é uma mudança relativamente duradoura de comportamento, certo? Então não adianta só a gente decorar o conteúdo. Por isso que na nossa disciplina a gente tem a atividade prática final, que é a construção do treinamento. Essas dicas podem ser muito importantes para quando você for fazer o seu treinamento online, quando você for elaborar o seu microlearning. No começo da nossa aula assíncrona de hoje, nós relembramos quais são as 3 etapas de um processo de treinamento, certo? Já que nosso foco é na segunda etapa, planejamento e execução do treinamento, a gente precisa entender quais são as etapas que compõem esse planejamento. Nosso material de leitura traz algumas indicações muito importantes. As etapas que ele propõe são as seguintes. Primeira coisa, redigir os objetivos de treinamento. É muito importante que a gente consiga redigir de uma maneira clara, objetiva, sucinta e altamente explicativa quais são os objetivos do nosso treinamento. Em seguida, é importante que a gente consiga, a partir dessa redação dos objetivos, escolher a modalidade. Como escolher a modalidade? Identificar, por exemplo, se nosso treinamento vai ser presencial, remoto, se ele vai ser gravado, se ele vai ser ao vivo, se ele vai ser num estilo híbrido, que mistura tanto presencial quanto online. Para identificar essa modalidade, é muito importante que a gente conheça mais sobre o nosso público-alvo. Nesse momento, a gente vai falar muito sobre a parte de criação de persona. Se fala muito sobre isso no marketing, na publicidade, mas a área de RH pode beber bastante dessa fonte. Entender e criar quem é o nosso personagem, quem é o nosso público-alvo, ajuda muito a definir todas as outras etapas do planejamento.
Então, após escolher a modalidade de ensino que a gente vai utilizar, é muito importante que a gente consiga escolher qual é a sequência que a gente vai apresentar. Quando a gente fala em escolher a sequência, a gente está falando basicamente na categorização dos objetivos instrucionais, considerando as taxonomias de aprendizagem. E a partir dessa categorização, a gente consegue definir melhor qual que é a sequência ou a hierarquização, a ordem mesmo, dos objetivos e dos conteúdos instrucionais, para que eles não fiquem, como eu posso dizer, atropelando um ao outro, para que eles façam sentido e apresentem uma certa fluidez, que um elemento mais simples leve a um elemento mais complexo. Criar e escolher os procedimentos envolve analisar 3 elementos básicos para que a gente consiga identificar quais são as melhores estratégias e abordagens para realizar o nosso treinamento. Como assim? A gente precisa considerar os nossos objetivos instrucionais, as características da nossa persona e o contexto em que a gente e ela estão inseridos. Então, a gente precisa, a partir desse momento, identificar quais são as melhores estratégias. Por exemplo, se a gente vai utilizar o podcast, se a gente vai utilizar vídeos, se a gente vai realizar palestras, debates, fóruns, Wix, que estratégias a gente vai utilizar para obter os melhores resultados? Em seguida, a gente precisa definir quais são os critérios. Essa parte de definição de critérios, ela envolve muita coisa em que a gente também vai abarcar na avaliação de treinamento. Por quê? Definir os critérios com base nos objetivos, envolve definir quais são os elementos que a gente vai avaliar quando realizar o treinamento. Então, é muito importante nessa etapa que a gente retorne ao começo, aos nossos objetivos, para conseguir definir de maneira objetiva e criteriosa quais são os elementos que a gente vai considerar na hora de avaliar. O último ponto que a gente fala nessa etapa de planejamento é testar o desenho. É uma espécie de piloto, para a gente identificar se há necessidade de mudar algum ponto. A gente pode, numa empresa, por exemplo, escolher alguns colaboradores, seja de um setor específico, para que a gente consiga fazer um mini treinamento e identificar quais são as necessidades de melhoria antes da gente conseguir soltar o treinamento para toda a nossa empresa, se ele for um treinamento bem amplo, digamos assim. Nessa parte de testagem desse desenho, a gente consegue avaliar, identificar pontos de melhoria. É muito importante que quando a gente vai fazer esse teste do desenho, que a gente consiga identificar pessoas que tenham as mesmas características da persona que a gente criou para o nosso treinamento, para que seja possível obter uma resposta que viria justamente dessa persona. Mas o foco da nossa aula assíncrona de hoje vai ser na redação dos objetivos. Quando a gente fala em redação dos objetivos, a gente está falando basicamente na definição dos objetivos instrucionais. E para isso a gente tem algumas atividades a serem feitas. A primeira delas, que precisa estar bem clara, é transformar as necessidades de treinamento que a gente identificou na etapa anterior nos objetivos de treinamento. Depois especificar, ou seja, lapidar ainda mais os componentes desses objetivos, avaliar a qualidade da redação deles e especificar quais são os níveis de análise. Calma que a gente vai entender cada um desses processos aqui. Primeira atividade que a gente abarca, o que a gente realiza, é justamente transformar as necessidades em objetivos. A gente precisa, nessa etapa, adotar as descrições objetivas e precisa das competências que a gente deseja observar no comportamento do aprendiz durante e após o treinamento. Essa atividade ela é muito semelhante ao que a gente viu naquela aula sobre mapeamento e descrição de competências. Você lembra quais são as instruções para que a gente consiga fazer de maneira adequada a descrição das competências? Por exemplo, verbo de ação, um verbo que não seja abstrato, que ele seja objetivo, mensurável e dentre outros elementos, mas a gente vai entender cada um deles aqui. A gente pode colocar que a partir dessa transformação das necessidades em objetivos, a gente vai precisar ter como resultado a descrição dos resultados esperados na aprendizagem. Ou seja, quando terminar o nosso treinamento, o que é esperado do nosso colaborador, do nosso aprendiz, o que ele precisa apresentar no seu comportamento. Então, as ações humanas elas vão ser voltadas, nesse caso, para metas identificáveis, observáveis e passíveis de julgamento, de aferição, de medição. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com os verbos que a gente utiliza. Nas atividades seguintes, isso vai ficar mais claro. Mas aqui a gente precisa entender e relembrar, como a gente viu na parte de mapeamento e descrição de competências, que a gente não pode usar alguns verbos abstratos, como refletir, pensar. A gente precisa utilizar verbos mais objetivos. Imagina que você trabalha como um profissional de treinamento, desenvolvimento e educação em uma rede de farmácias.
A pesquisa de satisfação dos clientes e a avaliação de desempenho, elas indicaram juntas que haviam problemas com a disposição de produtos nas prateleiras das nossas farmácias. Então a gente pega as informações da análise de necessidade de treinamento para conseguir planejar de maneira adequada. Então identificamos que um treinamento seria o suficiente, ou seria a ação adequada para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então a primeira etapa do treinamento, que é a análise de necessidade de treinamento, indicou que a gente precisa focar na prática de arrumação de prateleiras. O que a gente faz a partir daqui? Como é que a gente pode transformar essa necessidade em um objetivo? A gente coloca um verbo nesse processo. Então, um objetivo inicial, como a gente pode chamar, é organizar as prateleiras. Ah, mas tá muito xoxinho, não tá? O que seria organizar as prateleiras? Com base em quê? Isso seria suficiente para que o trabalhador fizesse de uma maneira adequada? Possivelmente não, né? Então, a gente precisa especificar melhor esse objetivo. Então vamos para a segunda tarefa, que é especificar os componentes dos objetivos. Para ele ficar mais claro, Major, lá em 1976, colocou que um objetivo bem delimitado, ele precisa ter 3 aspectos ou 3 componentes básicos. Condição, um verbo junto com o objeto da ação e mais os critérios. Para ficar mais claro, quando a gente fala em condição, a gente fala de situação ambiente, ou seja, o contexto em que esse comportamento vai ser emitido, por exemplo. Quando a gente fala em verbo mais objetivo de ação, a gente está falando do desempenho que ele precisa apresentar. E quando a gente fala em critério, a gente está falando dos padrões ou as normas que vão indicar como isso precisa ser feito. Para ficar mais claro, vamos usar o objetivo da tarefa anterior, da organização de prateleiras? Então, a gente pode dizer que ao final do treinamento, os repositores serão capazes de, ao receber os produtos, então aí entra a nossa condição, organizar as prateleiras. É o nosso desempenho, por setor, com rapidez e seguindo o layout padrão. Então aqui nós temos o critério. Ficou claro para você esse ponto? Então, a condição a gente fala da situação, onde ele vai estar inserido para realizar essa atividade. Isso envolve ao receber os produtos, ou seja, quando os nossos fornecedores entregarem os produtos para a gente, esse nosso cliente interno, esse nosso vendedor ou repositor, precisa organizar os produtos nas prateleiras. Organizar os produtos nas prateleiras é o desempenho. Olha o verbo de ação, mais o objeto. O objeto são as prateleiras. Por setor, com rapidez e seguindo o layout padrão da nossa empresa, são os critérios que ele precisa apresentar, ou seja, o que ele precisa obedecer, o padrão e a norma para dizer que ele fez aquilo de uma maneira bem feita. Então, depois de especificar quais são os componentes dos objetivos, a gente precisa avaliar a qualidade deles. Nem sempre é a gente que elabora o objetivo. Muitas vezes, se você for, por exemplo, um analista, talvez o assistente te encaminhe esses objetivos. Ou até você mesmo realizou a redação desses objetivos e precisa verificar se ele está bem redigido. Dá aquela lembrada, aquela revisão importante aqui. Então, quando a gente fala em avaliar a qualidade dos objetivos, a gente está falando em verificar se ele foi redigido, por exemplo, de uma maneira clara e precisa. Se ele indica exatamente aquilo que o aprendiz vai ser capaz de fazer depois que ele receber a instrução, depois que ele receber a ação de treinamento. Então, aqui a gente precisa indicar como e com que grau de proficiência, de acurácia, esse nosso aprendiz precisa realizar aquela atividade. Por último, quando a gente fala em redigir os objetivos, a gente precisa especificar quais são os níveis de análise que a gente vai considerar. Existem basicamente 3 níveis de análise dos objetivos. Para ficar mais claro, eu peço que você lembre, por exemplo, nas ementas de disciplina que você já recebeu, ou melhor, os planos de ensino das disciplinas. Possivelmente você já viu lá objetivos gerais, objetivos específicos, certo? Ou então algum curso que você fez, seja online, seja presencial, e que foi tudo bem especificado. Alguns livros também apresentam alguns desses objetivos aqui por capítulo, e cada um deles a gente vai entender melhor, ok? Quando a gente fala de objetivos específicos, a gente está falando no nível micro. São aqueles desempenhos esperados por parte do trabalhador ao final de cada passo da instrução. Ou seja, eu posso colocar que o meu trabalhador, para conseguir fazer todo aquele processo que a gente identificou aqui da organização de prateleira, a gente precisa trabalhar passo a passo para que ele chegue àquele objetivo maior. Por exemplo, antes de começar a organizar a prateleira, pode ser importante ou necessário que esse nosso aprendiz verifique se essa mercadoria já foi colocada no sistema. Ou seja, se a gente já contabilizou no sistema para que não haja uma troca ou uma sobreposição de informação, que pode levar a erro e a custos para a empresa.
Isso poderia ser, por exemplo, ter um objetivo específico para que a gente consiga atingir aquele objetivo maior. Se a gente for fazer um outro ponto, ele precisa verificar o layout. Então, existem diferentes objetivos menores que juntos vão chegar ao que a gente pode chamar de objetivos intermediários. Os objetivos intermediários, eles vão agrupar vários objetivos específicos em blocos, módulos ou unidades. Pense em algum curso que você fez, que por etapas ou que por blocos organizou uma série de objetivos. Alguns livros, como eu coloquei, alguns materiais instrucionais, inclusive livros acadêmicos, eles apresentam informações a cada capítulo. Ao final da leitura de cada capítulo, o que é esperado que você tenha aprendido. Por último, mas não menos importante, nós temos os objetivos gerais, ou o objetivo geral. Quando a gente fala nesse objetivo macro, ele vai expressar o conjunto de desempenhos que se espera observar nos treinandos ao final do curso. Nesse caso, lembra do exemplo que a gente acabou de utilizar sobre a organização de prateleiras? Quando ele estava bem delimitado, quando a gente apresentava informações sobre o contexto em que ele estava sendo realizado, ou o verbo de ação mais o objeto, e também os critérios utilizados. Então, esse é um exemplo de objetivo geral, ou seja, quando terminar o nosso curso, o que é, de maneira macro, esperado desse nosso aprendiz. Na nossa aula síncrona, nós vamos começar falando sobre como a gente pode escolher as diferentes modalidades de aprendizagem. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para você. A gente se encontra na aula síncrona para aprofundar ainda mais e tirar dúvidas. Até lá!